Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode chamar um hino. O hino 7. Glória a teu nome. Outro hino. Quatro, cinco, quatro.
454. Outro hino. 411. Aleluia, teu nome, Senhor.
teu nome. Agora, irmãos, vamos todos juntos nos ajoelharmos perante Deus para elevarmos a nossa oração perante Ele. E quem o Senhor chamar para orar, tem aqui uma grande quantidade de pedidos por enfermidades, crianças enfermas, muitas causas, famílias enlutadas, outros pedem por tribulações, viagens, alguns que foram acidentados, famílias também de nossos irmãos que estão pedindo oração, e testemunhados desta graça que pede a nossa oração. Seria impossível enumerar, que eu creio que aqui passa de centenas, mas, irmãos, está escrito na palavra: faça conhecida as vossas petições perante o teu Deus. Então, nós vamos fazer conhecida estas petições e outros também que não pediram, mas estão necessitados, estão em desespero. Outros estão, irmãos, em situação difícil devido à calamidade que estamos atravessando. Assim apresentamos eles também na oração. E Deus é aquele que ouve e responde a nossa oração. O salmista dizia: ó, tu que ouves as orações. Ele dizia, e nós podemos dizer também, lá no mundo, a pessoa clama aqui, clama ali, viaja para cá, viaja para lá, e a vida só piora. Mas nós sabemos quem ouve as nossas orações e tem poder para resolver os problemas, que é o nosso Deus. Assim, irmãos, também apresentamos os médicos, os enfermeiros, toda essa área que está cuidando valorosamente do seu semelhante, não é? Seja dos nossos, não seja. Vamos pedir a Deus que guarde eles que estão se expondo a todo momento a sua saúde e até a sua vida pelo próximo. Então, nossa obrigação é apresentar todos na mão de Deus. E Deus, que ouve o nosso clamor, responderá segundo a sua vontade. Assim venha um dos servos de Deus fazer esta primeira oração. Estão de máscara, nem conheço, mas vem, irmão. Qualquer um dos irmãos, não vou falar pelo nome, porque não conheço, irmão, mas vem à frente fazer a oração. Juntos vamos buscar a Deus na oração. Amém. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Pai nosso que estás nos céus, no nome amado de Jesus Cristo, mais uma vez volta a tua eleita, a tua amada aos teus pés na noite desse dia. Te damos graça por essa boa oportunidade de estarmos aos teus pés, na tua casa, Senhor. Te damos graça por tudo quanto tens feito ao nosso favor na face dessa terra, aonde passa por processos difíceis, Senhor, tempos difíceis na face da terra. Mas nós te damos graça porque Tu estás ao nosso lado.
E tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Assim, te damos graça pela presidência que desce ao teu servo até aqui, pelos hinos que já foram entoados à tua santidade divina. Continua abençoando a presidência do teu servo. Todos os pedidos de oração que chegaram à mão do teu servo foi apresentado diante da tua igreja. Abençoa, Senhor. Socorre as famílias, os acidentados. Socorre aqueles que necessitam, Senhor, da tua ajuda e da tua mão forte, Senhor, protegendo, libertando e criando e abrindo o caminho para o teu povo na face da terra. Entregamos assim toda a humanidade também, porque a terra como um todo está nos dias difíceis, Senhor. Entregamos aqueles que te pertence, que tem o nome escrito no livro da vida. Permita que o sino do Evangelho possa chegar nos rincões mais, Senhor, distantes da face dessa terra, que possam ouvir a tua palavra, ouvir o sino do Evangelho e aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Assim também te pedimos nesta noite, envia-nos do céu o conselho da tua palavra. Em tudo nós pedimos as tuas bênçãos, no nome de Jesus, teu Filho, que é bendito e eterno. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Ora, irmãos, irmão Salvador tem alguma coisa para apresentar? Então temos alguns momentos para algum testemunho. Se Deus tocar no coração de alguém, venha à frente e apresente. Glória ao teu nome, Senhor. Sem perda de tempo, irmão. Se alguém tem, venha. E algum testemunho serve para edificação nossa. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Santo é o Senhor. Se ninguém sente nada, então vamos aproveitar o tempo, irmãos. Vamos esperar que Deus nos mande a sua santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. O Salvador tem a palavra. Os irmãos
Quem Deus der a palavra tem toda a liberdade, irmãos. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos ler, irmãos, com a ajuda e a força de Deus, uma parte da sua santa palavra. No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Glória ao teu nome, Senhor. Atos, capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samária, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, o qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Só até aqui. Amém.
Então, irmãos, aqui fala de uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Era o início da obra, era uma pequena multidão, de uns 120, diz no outro lugar, mais ou menos. E todos que se convertiam ali em Jerusalém, irmãos, diz a palavra, era o coração e a alma dos que criam. Então, entre eles, entre aquela pequena multidão, não tinha nenhum que puxava para a direita, outro puxava para a esquerda. Não, tinha o mesmo sentimento que está escrito. Era o coração e a alma dos que criam. De tal maneira, era o amor, era a conversão, era a caridade, irmãos, que tinha muitos pobres também, naquela pequena multidão, no meio do povo de Deus. E ninguém dizia que coisa alguma era sua. E eles mesmos se movimentavam, irmãos. E certamente quem era mais abastado vendia uma propriedade e levava o valor total nos pés dos apóstolos. Veja, irmãos, tem coisas que nos deixam grandes exemplos do tempo passado. A pessoa pode dar uma parte, né? Mas vender uma propriedade, dá tudo. Aqui dizia, dava tudo, punha aos pés dos apóstolos. Então, irmãos, os pobres, nada lhe faltou. E os mais abastados também não sobrou, porque eles repartiam com os pobres. E com esta união, com este amor, esta caridade que estava naquela pequena multidão, o Senhor, por meio dos apóstolos, operava grandes sinais e prodígios no meio deles. Então, irmãos, hoje não é diferente. Onde tem o amor, onde tem a caridade, onde tem a paz, também Deus opera maravilhas. Como não? Aqueles irmãos foram, dorme o sono do justo, mas o Deus que operava no meio deles é o mesmo Deus que está no nosso meio nos dias de hoje. Então, irmãos, isto nos chama a atenção para que haja paz nos lares, marido e mulher, haja paz entre os pais e os filhos, haja paz nas igrejas, porque havendo, irmãos, paz e grande interesse de servir a Deus e também pedir a Deus o dom de repartir, havendo estas virtudes, estas qualidades, o Senhor continuará operando grandes sinais, prodígios e maravilhas entre nós. Por que não? O Deus é o mesmo. Eles se reuniam, oravam, comiam o pão junto. Era uma união muito grande, onde a união Deus opera, irmãos. Porque tem muito lar que não é abençoado, porque não tem nem opinião, ou não tem nem união, o marido e a mulher, os filhos vendo isto, também seguem o mesmo caminho, e ora, Deus não me ouve, precisa acertar os teus passos, acerta, ora para Deus expulsar algum espírito instalado de separação, de confusão,
que Deus mandará paz e operará grandes sinais como operava naquele tempo. Então, irmãos, era uma união, oravam junto, comiam o pão junto. Que bom, não é, irmãos? Aquele punhadinho, não se separavam. Mas, está escrito aqui, aconteceu uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Puxa vida, tão fiéis, tão amorosos, tão crentes. E por que veio esta perseguição? Não é? Alguém não podia continuar, eles ficarem lá tão unidos até a morte. Mas, irmãos, a vontade nossa é uma e a vontade de Deus é outra. Era necessário esta perseguição, porque todos se espalharam e o Evangelho foi em outras terras que não havia chegado ainda. Quem sabe tem alguém que está ouvindo esta palavra e diz: não, eu vou ficar no meu cantinho aqui, nunca vou para lugar nenhum, nunca Deus vai se usar de mim para nada. Engano teu, se prepara, porque vai chegar o dia que você vai se lembrar desta palavra. Bem, Deus me avisou que eu ia ter um dia que me separar para longe, talvez até atravessar as fronteiras, os oceanos, para levar o testemunho da palavra de Deus. Então, irmãos, aquela união, comia o pão junto, orava junto, teve que separar. Diz aqui, fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos. Acabou aquela união de ficar todos juntos, comer o pão junto, orar junto, não é, irmão? Cada um foi para um lado, permitido por Deus. Deus não podia evitar esta perseguição, mas não, a palavra de Deus tem que ser cumprida, irmãos. A igreja de Cristo sempre será combatida, perseguida, mas nunca vencida. Guarda bem esta palavra. Você poderá estar sendo perseguido, o inimigo das nossas almas poderá estar querendo te alcançar, mas o Senhor te diz: você nunca será vencido. O Senhor Jesus disse: eu venci o mundo. Quanta coisa que ele venceu, não é, irmão? Desde o seu nascimento. Já o rei queria matá-lo, tentou matá-lo, precisou seu pai e a sua mãe fugir para a terra do Egito, e assim por diante. Sempre foi perseguido, não é? Mas ele dizia: eu venci o mundo e vós vencereis também. Certamente alguém que está ouvindo esta palavra está em grande tribulação, está numa situação muito difícil. Será que o Senhor não olha por mim? Olha o que está acontecendo na minha vida, contra mim. Mas o Senhor te diz: o teu inimigo poderá te perseguir, mas nunca te vencerá. Ainda salvo, foi domingo que veio a palavra, não é, irmãos? Nós vamos indo de força em força, até chegar em Sião perante Deus. Por que de força em força? Tem a hora que parece que a força está se acabando. Então Deus, assim como nós aqui na terra colocamos combustível no carro, não é? O carro vai de repente, vai parar, não vai mais, não, para no posto, carrega o tanque, vai embora, segue a viagem, e mais um pedaço, e assim vai. Assim Deus faz conosco, irmão. Quando a força está acabando, Ele renova as forças no nosso coração. Saia daqui, ou quem estiver por esse mundo afora, receba esta palavra.
o Senhor vai te reforçar por esta palavra. O homem põe o combustível no tanque, não é isso, irmão? E Deus não é combustível, Ele põe a sua força nos nossos corações. Então, irmãos, todos foram dispersos. Mas permissão de Deus. O evangelho não podia ficar ali só naquele punhadinho. Tinha que se espalhar. Tinha que se espalhou de tal maneira, não é, irmãos? Que chegou até nós e nós estamos aqui hoje glorificando o nome de Deus. Então Deus permitiu que se espalhasse pelas terras da Samária e da Judeia, e todos os que andavam dispersos se dispersaram, né? Um foi para a esquerda, outro foi para a direita, outro foi para a frente, dispersaram. Acabou aquele ajuntamento. Então eles podiam dizer, não é? Eu estou fugindo, estou numa grande perseguição, perseguiram tanto a igreja, mataram Estevão. Se eu continuar falando, eu vou morrer também. O motivo era esse, o foco era esse daquela perseguição. Mas não, irmãos, presta bem atenção nesta palavra. Todos os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Então o crente, irmãos, tem que servir a Deus, louvar a Deus na calamidade, na prova, de repente na alegria, de repente Deus derrama uma grande bênção. Por isso que o apóstolo dizia, regozijai-vos, e outra vez eu digo, 2 vezes ele falava, regozijai-vos sempre no Senhor. Será que todos estão regozijando? Ou tem gente lamentando, chorando, amargurado, depressivo, numa situação que é só Deus? Olha, a palavra está vindo para trazer força. Seja liberto em nome do Senhor Jesus por esta palavra. Então, irmão, foram anunciando. Mas se ele estava fugindo da morte por causa de anunciar a palavra de Deus, e agora continua falando, veja a força que estava nestes homens e nestas mulheres da parte de Deus. E Filipe, descendo a cidade de Samaria, pregava a Cristo, e os demais também. E todos prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Quer dizer, Deus era com eles lá, naquele pequeno ajuntamento. Depois foram perseguidos, dispersos, mas não fugiram sozinhos, não. Cada um que ia fugindo para a esquerda, para a direita, para onde quer que fosse, Deus estava com eles. Meu irmão, irmã, está acontecendo muita coisa neste mundo, não é verdade? Mas onde você colocar os teus pés, Deus estará ao teu lado. Como esteve com estes, com esta pequena multidão, irmãos. Filipe fazia grandes sinais, anunciava a palavra, o povo cria, os espíritos imundos saía de Moras com grande poder, lá quando ele estava juntinho, reunidos, comendo pão junto, e agora fazendo em cada um que estava fugindo, perseguido. E Filipe, onde ele passava, irmãos, nem o espírito imundo
parava no seu caminho. Ele expulsava e eles tinham que obedecer. E ele conseguiu ganhar o coração de toda a cidade. Diz aqui, desde o menor até o maior, dizia que este homem era uma grande personagem. Eu, como o diabo cega, irmãos, nós vemos muita coisa no dia de hoje, mas não é de estranhar. Já aconteceu. Todos na cidade de Samaria eram enganados por aquele espírito diabólico e achavam que era a grande virtude de Deus. Mas chegou Filipe anunciando a graça, expulsando os espíritos imundos, curando os paralíticos, curando os coxos, e diz: trouxe grande alegria naquela cidade. Aqui está um ponto muito importante, irmãos. Mas Filipe não estava fugindo da morte? Alguém que foge porque o outro quer matar, pode estar com um sorriso nos lábios, pode levar alegria para alguém, dá a entender, né? Me socorre, me acode, me esconde, estão querendo me matar, não é? Mas Filipe não. Onde ele entrava, ele levava alegria em toda a cidade. Aquele povo estava debaixo de um jugo diabólico, um espírito que dominava, todos os seus olhos, a sua atenção estava naquele homem, mas dispersar a sua atenção, acabou até este mágico crendo também. E Filipe levou alegria na cidade. Devia ser uma cidade triste, não é, irmãos? Amargurada. Se o espírito diabólico dominava em todos. Imagina a situação daquele povo, não é? Mas quando chegou Filipe com a palavra de Deus, mostrando as maravilhas, mostrando os prodígios que Deus fazia por meio dele, levou alegria naquela cidade. Irmão, irmã, presta bem atenção nesta palavra. Com tudo que você está passando, não leve tristeza em lugar nenhum. Filipe estava fugindo da morte, mas só falava do reino de Deus, só falava da graça de Deus, só falava do nome do Senhor Jesus, e aquele poder que estava nele, por Deus, fazia expulsar os espíritos imundos, curava os enfermos, e nas casas, nas praças, onde ele quer que ele chegava, a alegria entrava nos corações. Então, o mundo hoje está abalado, não é, irmãos? O mundo está amargurado. Quem é que está com um sorriso nos lábios? Não sabe o que vai acontecer o dia de amanhã, mas o povo de Deus tem alegria da salvação no coração. Alegria da salvação. Às vezes as coisas desta terra podem até nos aborrecer, mas nós lembramos a alegria da salvação, aquela que Davi pediu: torna a dar-me a alegria da salvação. Ela ainda está no meu coração, então eu só tenho motivo de glorificar e louvar a Deus. Não lamenta não, irmãos. Tem gente que fica vendo lá passar, falar tanto desta doença, tanta coisa. Onde ele vai, o assunto é esse. É nas casas, é numa rodinha, é na mesa de jantar. Onde ele chega, ele leva assombro, tristeza. Pare de ver isso e pare de falar nisso. Fale que o teu Deus é o poderoso para superar todas estas coisas. Aquele pequeno número saiu
acompanhado de Deus. Embora na perseguição, irmãos. Embora, mas por que Deus permite? Aí que está. A vontade de Deus tem que imperar e não a nossa. Não podia correr tudo mil maravilhas para os crentes. Era só ficar crente e pronto. Não tinha enfermidade, não tinha perda. Não! Deus leva cada um da maneira que Ele quer. E para nós só cabe louvar e glorificar o nome do Senhor. E saiba que no teu caminho parece que você está sozinho, mas não, o Senhor está ao teu lado e Ele vai limpar os caminhos. O nosso Deus, irmãos, é tão poderoso que muitas vezes nós não cremos o suficiente. Ele faz aparecer aonde não existe, Ele ajunta onde não espalhou e Ele colhe aonde não semeou. Quem sabe alguém está olhando, meu Deus, o que será da minha vida daqui para frente, da minha família? Começo a pensar, fico depressivo, fico amargurado. Olha, Deus tem o poder suficiente de criar um caminho novo na tua vida e você vai glorificar o nome de Deus. Então, irmãos, era um povo pequeno, fugindo da morte, mas fervoroso, crente, nem medo da morte não tinha, porque fugindo da morte e levando, Deus operando com eles muitas maravilhas, levando alegria, né? Quem numa situação de amargura pode levar alegria? Nesse mundo não tem, não é verdade? Só transmite pavor, tristeza. Mas o povo de Deus não. O povo de Deus tem que transmitir alegria. Aonde você for, procure levar palavras de ânimo, de consolo. Guarda bem a palavra que Deus manda nos cultos, irmãos, e vai lá, está com a família, está com o irmão, está com alguma irmã, conversando com alguém no telefone, transmita a palavra, e a palavra vai chegar naquele coração com grande poder, e Deus vai libertar muita gente por meio da palavra. Os irmãos lembram, acho que foi domingo, ou outro domingo, não me lembro, irmãos. O salmista estava passando também por uma calamidade. E ele falou: eu me escondo debaixo das tuas asas, Senhor, até que passe as calamidades. Então, eu me lembro quando era menino, irmãos, minha mãe criava galinha. Quando vinha aqueles temporais, raios, escurecia o tempo, né? A galinha chamava os pintinhos, muita gente tem conhecimento disso. Chamava, debaixo abria bem as asas, enquanto não viesse todos, ela ficava chamando. E às vezes algum meio rebeldinho queria sair, ela com o biquinho puxava. Então, quem olhava só via galinha. E as asas bem abertas, não via os pintinhos. Passava aquele vendaval, passava aquele temporal, voltava o sol, aí ela liberava, cada um ia para onde queria, não é? Assim é o nosso Deus. A calamidade está aí, mas nós estamos debaixo das asas dele. Ninguém saia, ninguém se desespere, ninguém tome outro rumo, não. O Senhor nos ampara debaixo das suas asas, até que passe as calamidades. Então a calamidade sempre existiu, desde o tempo do salmista, que ele fazia esta comparação, e até o dia de hoje. Mas nós temos uma diferença no mundo. O mundo hoje está em polvorosa. Nos lares, ninguém mais entende ninguém, e assim por diante. Mas nós estamos com Deus no coração.
tenha certeza que a calamidade vai passar e você, debaixo das asas do Senhor, vai glorificar o nome de Deus. Deus seja louvado. Amém. Venha outro servo para agradecer a Deus, nosso Salvador. Vamos juntos agradecer a Deus. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Altíssimo Deus, Pai nosso que estás no céu, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, estamos com nossos joelhos dobrados novamente, agora para te dar graças, Senhor, por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estarmos congregando dentro desta sala de oração. Graças te damos, Senhor, por esta rica oportunidade, pela paz que reina entre nós. Pai eterno, graça nós te damos pela boa-vinda da Irmandade. Outros, Senhor, estão também assistindo em suas casas de outra maneira, mas acreditamos que todos sentiram a tua presença. Escreve no nosso coração tudo quanto ouvimos, Senhor, nesta noite. Pai eterno, queira nos abençoar, queira nos ajudar e guardar, Senhor, desta praga que está na terra. Ó Deus eterno, segura-nos para sempre, ter motivo para glorificar o teu nome. Despede-nos em paz, guarda debaixo do teu paterno cuidado. Pai Santo, todas estas bênçãos, Senhor, ainda lembramos de agradecer pela tua palavra, palavra maravilhosa. Ó Deus eterno, escreve no nosso coração, faz-nos sempre lembrar dela. Pai eterno, que a tua presença sempre esteja no nosso coração. Abençoa a Irmandade, muitos provados com esses problemas que estão na terra. Senhor, ajuda, consola, conforta, Senhor, pelo amor do teu nome. Despede-nos em paz, guarda-nos debaixo do teu paterno cuidado. Todas essas bênçãos nós te rogamos, nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, bendito e eterno. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Pode chamar outro hino. 3, 3, 2. 332.
paz de Deus, a sua graça e a sua palavra permaneçam em nossos corações.